Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos sobre as revelações de Daniel e Apocalipse, de maneira que venhamos cada vez mais nos firmar na plataforma profética. Todos aqueles que se firmarem na clareza destas revelações estarão salvaguardados dos enganos que já dominam o mundo e de alguma forma querem estes enganos enredar os escolhidos. Então, por causa dos escolhidos, Deus vai abreviar o tempo, mas por causa dos escolhidos também, em sua misericórdia, lhes envia a revelação profética. E em nossos estudos nós estamos dando ênfase na divindade, porque a divindade é o alvo do anticristo, é o alvo de Satanás. É onde ele tem envidado e investido todos os seus esforços, desde o conflito iniciado no céu, porque ele invejou a posição do Filho de Deus e desejou sentar no trono do Deus vivo, do Pai de Cristo, né? Então é óbvio que Satanás ele não quer que os escolhidos de fato alcance a trasladação. Vimos em nosso estudo anterior sobre a filiação divina de Jesus e provamos biblicamente que Jesus de fato é o Filho literal de Deus. Oxalá que muitos de nós, como Nabucodonosor, reconheça que Jesus realmente é o Filho literal de Deus. Porque Nabucodonosor, quando viu naquele quarto homem, em Daniel 3:25, ali na fornalha junto com os 3 hebreus, ele reconheceu naquele quarto o Filho de Deus. Então, meus queridos, isso é importantíssimo. Quem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, esse terá a vida eterna. O Evangelho é muito claro. Qualquer evangelho que não anuncie que Jesus Cristo é o Filho de Deus é anátema, com todo respeito, mas esta é a verdade. Tá? Satanás reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, tanto é que na primeira tentação tentou Cristo a duvidar de sua filiação divina. Os próprios demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Vieste nos atormentar antes do tempo, Filho do Deus Altíssimo. Então, quer dizer, os próprios demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Mas, infelizmente, grande parte do povo de Deus não reconhece e não sabe que Jesus é o Filho literal de Deus. Então, precisamos examinar melhor essas coisas e entender que a filiação divina não é uma alegoria, não é um simbolismo, não é relativo, é literal. Bom, vamos então agora falarmos sobre o Espírito Santo no Apocalipse, nas revelações proféticas. Né? De antemão, deixamos bem claro que a Trindade ensina que Deus é composto de 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? No entanto, o Apocalipse deixa-nos bem claro que a adoração é somente ao Pai e ao Filho, sendo um culto supremo prestado ao Pai. Logo, onde está a adoração ao Espírito Santo? Não existe. Nas revelações proféticas de Daniel e Apocalipse, não existe adoração ao terceiro membro da Trindade, o chamado Deus Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo, como vamos lhes mostrar aqui, mas não cremos que o Espírito Santo seja um terceiro Deus numa Trindade. Porque se ele é um terceiro Deus numa Trindade, por que não existe adoração bíblica nele de Gênesis a Apocalipse? Então, falhas sérias nesse conceito trino da divindade. Conversei já com vários pastores, teólogos, e muitos deles não me deram resposta nenhuma, ficaram de boca fechada, e os poucos que deram reconheceram que não existe adoração ao Espírito Santo. Bom, se não existe adoração ao Espírito Santo como um Deus, por que a igreja o adora? Porque foi estabelecido um dogma na cristandade pelo homem do pecado, o anticristo que nega o Pai e o Filho. Então, meus amigos, nas igrejas denominacionais, em toda a cristandade, as pessoas estão adorando a um Deus estranho. Um Deus que a palavra não defende, a palavra não ensina. O Deus apontado na primeira mensagem angelical é o soberano do universo, o grande criador que fez todas as coisas através de seu Filho. Ele não é triuno. O Espírito dele é o Espírito dele, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, e nós vamos ver claramente aqui o Espírito de Cristo. Agora, adoração ao Espírito Santo como terceiro Deus, não existe base bíblica para isso. Os salvos adorarão unicamente o Pai e o Filho, Apocalipse 5:13. Então, reconsidere suas crenças. Tá? Veja se você está embasado na profecia, porque todos aqueles que não estiverem embasados nas revelações proféticas
sinto muito. Serão arrastados, levados pelas enxurradas dos enganos e das catástrofes que em breve terão lugar neste mundo. Por isso, nosso esforço de lhes apresentar esta mensagem. Bom, nós temos no Apocalipse 7 cartas endereçadas às igrejas. Essas igrejas eram igrejas literais, reais, nos seus dias, quando João escreveu este escrito, mas também trariam ali ênfase sobre a experiência da igreja de Deus, do povo de Deus ao longo de todas as eras, até a volta de Jesus. Então ali nós temos estas cartas endereçadas às igrejas, e quem é que as endereça? É o próprio Cristo. Todas elas são endereçadas por Cristo. A primeira igreja de Éfeso nós lemos, Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, quem é este? É Cristo. E como é que ele conclui a carta? Eu não vou me delongar aqui no aspecto em si da carta, porque eu vou dar ênfase sobre o Espírito Santo. No outro estudo nós então alongaremos sobre as questões envolvendo detalhes das igrejas, ok? No verso 7 então ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem é que começa a carta? Cristo. E quem é que finaliza? Cristo. Mas dizendo o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, quem é que está se dirigindo às igrejas? Não é o próprio Cristo? Logo, o Espírito de quem? O Espírito de quem é que está dizendo tais palavras? O próprio Espírito de Cristo. É o próprio Cristo. Vamos agora para a segunda carta. Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Verso 8 do capítulo 2. Quem é esse que foi morto e reviveu? Cristo. E como é que ele conclui as suas palavras à igreja de Esmirna? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, quem é que está afirmando essas coisas? Que é o Espírito de quem? De Cristo! Vamos agora à igreja de Pérgamo, verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Quem é esse? Cristo. Qual a espada aguda? A Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento. E como é que ele conclui? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Ou seja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem é esse que está dizendo essas palavras à igreja? É o próprio Cristo, meus amados. Assim vai ser na igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. E como é que ele conclui? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E também na igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Veja, meus queridos, os 7 Espíritos e as 7 estrelas não é o Espírito Santo. Eu vou provar isso no próximo estudo. Eu vou lhes mostrar quem são os 7 Espíritos de Deus. Agora, o Espírito Santo aqui, o Espírito aqui é o Espírito de Cristo, é o próprio Cristo. E como é que ele conclui? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é que está dizendo essas palavras à igreja? Torna a repetir, é o próprio Cristo. A igreja de Filadélfia, verso 7 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Quem é esse? É Cristo. E como é que ele termina? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Cristo, é o Espírito de Cristo. O outro é o próprio Cristo, destituído da sua personalidade, presente a nós através de seu próprio Espírito. Ainda na igreja de Laodiceia, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E como é que ele conclui? Aqui nós vamos nos aprofundar melhor. No verso 20 ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Quem é esse, meus queridos? Quem é esse que está à nossa porta, à porta do seu coração agora e bate? Não é Cristo, meu amado? Através do quê? De quem? Do seu Espírito. Cristo falou que aquele que guardar os mandamentos do Pai seria amado pelo Pai por ele. E ele e o Pai viriam e fariam morada no coração dessas pessoas através do quê? Do seu Espírito, da sua presença espiritual, a onipresença divina. Salmo 139. Salmo 139 fala da onipresença, da onisciência e da onipotência divina. É o Espírito do próprio Deus, Jeová, que se nos chega através de Cristo. Todas as coisas, eu tenho lhes ensinado, procedem do Pai. O Pai é a origem de tudo. E se nos chega sempre através
através de Cristo, seu único intercessor. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É o Espírito de Cristo, é o próprio Cristo que intercede com gemidos inexprimíveis, irmãos. É o próprio Senhor Jesus. Apocalipse está nos dizendo isso. Aí ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o próprio Cristo, meus queridos. Vou lhes provar agora, lá em Apocalipse, no capítulo 22, que nos diz assim, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem é o Espírito e quem é a esposa? Aí. Se nós formos no capítulo 21, nós vamos ver a explicação disso. Apocalipse 21, verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quem então é a esposa? É a santa cidade, a nova Jerusalém. E quem é o marido dessa esposa? Verso 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Bom, se a esposa é a nova Jerusalém, a santa cidade, e o marido, que é o espírito dessa esposa, é o Cordeiro, então isso comprova de fato que o espírito no Apocalipse é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus, porque essa esposa ela não pode ser adúltera, ela não pode ter 2 maridos. Se nós subentendemos que o Espírito Santo é um terceiro Deus e não o próprio Cristo, então estamos falando de uma esposa adúltera. E é a esposa de Cristo adúltera, irmãos? Aqueles que têm crido de forma desinformada, de forma equivocada, que o Espírito Santo é um terceiro Deus, estão chamando a esposa de Cristo indiretamente de adúltera. Mas o ensino da palavra não nos diz isso. O Espírito é a esposa, o Espírito é Cristo, e a esposa dele é a nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo que vai descer. Então, meus queridos, a palavra profética não nos deixa enganados, é o que eu tenho dito, insistido. Amados, não há como se enganar. Esse conceito trinitário da divindade é uma mentira, é um engano. Voltemos para a palavra. Cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo. Sim, mas como a Bíblia ensina, é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Lá em Romanos, nós vamos ver aqui, meus queridos, olha, Romanos não, 1 de Coríntios, no capítulo 2, lá vai falar que todas as coisas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está. Se o Espírito do homem é um outro homem, então o Espírito de Deus é um outro Deus. Mas é assim? O Espírito do homem é outro homem? Não, é o próprio homem! Assim o Espírito de Deus é o próprio Deus em Espírito, irmãos. Não há como se enganar. Quando Nabucodonosor em Daniel teve um sonho e perturbou-se em seu espírito, quem foi que perturbou-se? Foi o próprio Nabucodonosor ou outro Nabucodonosor? Foi o próprio Nabucodonosor em espírito, está lá no capítulo de Daniel. Estou vendo aqui o nosso tempo, meus queridos, porque eu tenho tempo. Aqui, ó, Daniel no capítulo... Aqui, ó, no capítulo 2, verso 1. Então, meus queridos, quem é o Espírito Santo no Apocalipse? É o próprio Cristo, em espírito, que vem à porta do meio do seu coração e bate. Então, meus queridos, continuemos examinando, buscando saber o que é a verdade. No nosso próximo estudo nós vamos falar sobre quem são os 7 Espíritos de Deus. Que não é o Espírito Santo não que os teólogos ensinam, que é o terceiro que compõe a Trindade, não. Primeiro porque a adoração é somente ao Pai e ao Filho. Então já temos uma prova fundamental de que não existe Trindade. Estamos omitindo de adorar o terceiro Deus, não existe uma base bíblica, um único exemplo. Então cai por terra. E segundo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que se nos chega através de Deus o Pai, o Espírito de Deus. Amém? Esteja orando por nós, para que Deus nos mantenha firme neste propósito. Tá? Não esqueça de se inscrever. E os nossos inscritos, por favor, irmãos, dê o seu like, tá? Para as pessoas subentender que essa mensagem é interessante de fato. Tá bom? Seu irmão em Cristo, Alexandre Botelho.